Eu quero ressaltar a importância desse tema dos seguros marítimos, né, para a comunidade maritimista. Recentemente nós tivemos a sanção da nossa presidente Dilma Rousseff do Código de novo CPC, né, que trouxe várias alterações, aí trouxe a questão a questão da regulação da varia grossa, alterações no que diz respeito ao protesto marítimo e várias outras alterações. Nós temos também, atualmente, tramitando paralelamente na Câmara e no Senado, o projeto do novo Código Comercial Brasileiro. E esse projeto de lei vai tratar de vários assuntos, como a limitação do transportador marítimo, da responsabilidade do transportador marítimo, vai regular o agente marítimo, o agente de carga, trará uma série de inovações ao nosso direito. E todas essas inovações, todas essas mudanças legislativas, elas, de certa forma, vão impactar direta ou indiretamente no ramo de seguros. E foi esse, justamente, o assunto que foi cuidadosamente escolhido pela comissão, pelas nossas comissões, para tratar desse evento aqui, por conta dessas alterações. Eu vou passar a palavra ao Dr. Ivan, vice-presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB do Rio de Janeiro. Falando apenas duas palavras rapidamente sobre a nossa comissão, nós estamos preparando, o ano passado fizemos uma conferência de direito marítimo, que tivemos um nível de audiência extraordinário, assim como o nível de palestrantes. Foram bastante generosos as pessoas os profissionais e os mestres do direito marítimo e pessoas, inclusive, ligadas ao setor, como representantes da Marinha, os sindicatos dos mais diversos setores, como Sindarma e outros da representação, Sinaval. Então, o ano passado fizemos um foro de debates bastante interessante e estamos pretendendo repetir esse ano, com palestras também variadas, mas trazendo todo o setor para o debate, né, serão 2 dias. A programação inicial, nós não estamos ainda com o evento totalmente fechado, mas vamos divulgar muito em breve. Será no dia 26 e 27 de agosto, agora. E então nós passaremos a informação e divulgaremos, e teremos o maior prazer em receber todos no Rio de Janeiro para esse importante evento. Vocês têm mais um? Eu quero passar a palavra ao Dr. Cláudio, nosso secretário adjunto também. Muito nos honra aí nesta casa a presença de todos vocês, e o nosso grande objetivo na parte institucional da OAB é exatamente isso, a difusão dessa matéria que parece tão complexa, mas no nosso dia a dia nos deparamos com tanto desconhecimento, e esse é o nosso grande objetivo. Então, o Dr. Ivan tem razão, eu pesquisei, não houve nunca na história uma parceria desta forma, e que agora está inaugurada e que vai continuar ao benefício institucional do nosso direito marítimo. Ok? Muito obrigado a todos. Bom, eu vou fazer a apresentação aqui dos painéis. Nós entendemos aqui por dividir o evento em alguns painéis. O primeiro painel é Clubes de P&I, o expositor é o Dr. Ivan. Né? Em seguida, nós faremos o segundo painel, Noções Gerais do Seguro de Transporte Marítimo. O expositor Dr. Dárcio Mota. E terceiro painel, Regulação de Sinistro no Seguro de Transporte Marítimo, expositor Dr. Rodney Blota. E ao final faremos o estudo de caso, abarroamento entre navios e perda da carga, aspectos securitários e responsabilidade civil, expositor Dr. Pablo Hanna. Como iniciaremos o nosso primeiro painel,
Eu quero aqui chamar à mesa também o Dr. Dárcio Mota, e que é uma grande honra também tê-los conosco aqui na mesa. Iniciar aí com o Dr. Ivan a sua exposição. A questão que eu trago aqui é bastante interessante. Eu costumo dizer que o seguro, e eu creio que os meus colegas que vão dividir o painel concordam, eu acho que um dos aspectos mais importantes na nossa área, em todas as áreas, mas eu acho que principalmente na nossa área de direito marítimo, é efetivamente o seguro. Porque o seguro, na verdade, ele é o sustentáculo da operação propriamente dita, das operações. Essa é o quanto as empresas necessitam de ter os seus bens, as suas operações efetivamente seguradas. Então, eu digo que o seguro ele é um balizador no mundo dos negócios. E, com relação à questão do clube de P&I, eu tentei fazer uma palestra relativamente curta, de forma que a gente nivelasse entre aqueles que são efetivamente operadores do direito e aqueles que, muitos colegas nossos, que vieram aqui para entender um pouco do que vem a ser, quais são os seguros que estão mais afetos numa expedição marítima e o que vem a ser um seguro de P&I, o que é um clube de P&I. O primeiro slide, eu tentei colocar para vocês uma breve noção de quais são os principais seguros que estão afetos numa expedição marítima. Então, eu coloco aqui a questão do seguro-carga. O Dr. Dárcio vai vai fazer as suas colocações acerca desse seguro específico. A questão do seguro-casco, chamado Hull and Machinery, é um seguro bastante, casco e máquinas, né? É um seguro bastante importante, e o seguro P&I. A pergunta que se faz é a seguinte: o seguro de P&I, ele é efetivamente, um seguro, ele se enquadra nos moldes tradicionais de um seguro? Então, essa é uma polêmica que surge, existem diversas discussões sobre o que é um clube de P&I e que modalidade de seguro que ele está enquadrado. Então, eu queria dar uma visão geral a vocês, a questão do que é um clube de P&I. Um clube de P&I nada mais é do que ele muito se aproxima ao mutualismo, propriamente dito. Ele é uma associação entre armadores, né, e afretadores de embarcações que têm os seus lá tem o seu clube, que pertence ao clube, mas não tem fins propriamente lucrativos. Por quê? Porque, no final das contas, o que se recolhe são prêmios, né, são chamados calls, né, onde entre eles dividem, são essas chamadas, os calls, e são contribuídos todos para um fundo específico, um fundo único, que é gerenciado através dessas contribuições desses próprios membros, dos armadores, afretadores, etc. Não tem fins lucrativos, por quê? Porque, ao final de cada determinado período, é calculado os gastos com os prêmios, né, os gastos com as indenizações, é retirado o que foi gasto propriamente em termos de despesas administrativas, etc., né? É provisionado um determinado fundo para fazer face a outras e futuras indenizações e, teoricamente, essa conta zera. Se houver sobra nesse caixa, isso pode retornar, inclusive, para os próprios membros desses clubes, os armadores, ou, se houver falta, teríamos as chamadas adicionais. Basicamente, essa é vamos dizer, em linhas gerais, é assim que funciona um clube de P&I.
O objetivo é garantir os riscos relacionados à responsabilidade civil de terceiros atreladas à atividade por eles desempenhada, transporte marítimo. A história de criação remonta lá ao século passado, 1855, se criou o primeiro clube de Piandai. Depois nós vamos ver que nós temos hoje basicamente 13 clubes principais, temos que estão dentro do London Group, mas a criação dele está atrelada, digamos assim, à necessidade de que havia inicialmente um seguro bastante compreensivo, que era basicamente o seguro de casco, né? Mas faltava, esse seguro só cobria basicamente 3/4 das indenizações. Então, o Clube de Piandai surgiu justamente para fazer face a essa questão do seguro casco, propriamente dito, para complementar o seguro casco. Isso porque, se a gente for falar historicamente, a limitação de responsabilidade do transportador marítimo, ela também sofreu uma série de modificações. Inicialmente, o transportador marítimo, no século XIX, ainda século XVIII, havia, por óbvio, até pelos riscos que representava o transporte, a limitação contratual era parte integrante, fazia parte do risco de negócio de uma forma extraordinária. Você simplesmente diria que hoje cláusulas que são cláusulas não aceitas, porque são cláusulas de irresponsabilidade, naquela época, em função, repito, da natureza do transporte e dos riscos que estavam afetos àquelas operações, você poderia limitar a responsabilidade do transportador de forma ilimitada em relação a terceiros. Com a evolução, né, dos próprios julgados da Inglaterra, etc., houve essa necessidade de se criar um seguro específico, além de complementar esse 1/4 do seguro casco, né, ele veio, então, complementar essa cobertura aos prejuízos causados a terceiros, a responsabilidade civil perante terceiros. Os clubes de Piandai têm uma estrutura administrativa básica, ou seja, ela é composta de os underwritings, né, que são aqueles que são encarregados da colocação propriamente do seguro, de ter os membros propriamente dito, o underwriting propriamente dito. Nós temos os handlers, né, que nada mais são do que grupos que gerenciam os claims, né, dentro do próprio clube. Tem uma área financeira e uma área que eu acho bastante importante, que vamos falar daqui a pouco, que é a área de prevenção, né, que chama-se Loss Prevention, que eu acho que faz um trabalho extraordinário dentro do Clube de Piandai. Mas falamos um pouco sobre seguro de casco e máquinas, eu acho que era importante, conversava ontem com o Dácio sobre isso, você vai falar sobre Piandai, falar sobre a complementação, esses 25% que historicamente foi adicional, sem falar, sem falar do seguro de casco e máquinas. Então, apenas eu fiz uma breve apresentação de como é que funciona o seguro de casco e máquinas, nada mais é do que indenização ao prejuízo da embarcação, envolvendo casco, máquinas, né, aparelhos e motores. Os riscos que estão cobertos são riscos inerentes à fortuna do mar, raio, terremoto, encalhe, varação, afundamento e todos os outros riscos ligados a essa natureza, mas ligados ao casco e máquinas do navio. Notem aqui que eu não falei de riscos, por exemplo, riscos relacionados à poluição e riscos relacionados à responsabilidade civil do transportador perante terceiros, propriamente dito. As coberturas básicas lembrando, seguro de casco e máquinas, ela
elas são cobertura 1, que nada mais é do que a perda total da embarcação, assistência e salvamento e avaria grossa. A cobertura 2, vocês vão notar que elas vão se acrescendo, repete, perda total, assistência e salvamento da embarcação, avaria grossa, responsabilidade civil por aborroamento, e a terceira, a cobertura 3, que são coberturas que o armador pode contratar no mercado segurador, né, dependendo das suas necessidades. Aí a cobertura 3, perda total, assistência e salvamento, avaria grossa, responsabilidade civil por aborroação, RCA, por aborroação. Isso é muito importante, não é responsabilidade civil de forma geral, por aborroação, envolvendo o casco do navio, e avaria particular. Quanto às coberturas dos clubes de P&I, nós teríamos, como já foi dito, a responsabilidade civil perante terceiros, sendo que as principais coberturas seriam as próprias reclamações por perdas e danos à carga, propriamente dito, quer dizer, a responsabilidade que o transportador marítimo tem em relação à carga, em relação a estes chamados terceiros, os danos causados, por exemplo, a passageiros e tripulantes, tratamentos médicos, repatriação de tripulantes, repatriação de clandestinos. Depois a gente vai mostrar algumas fotos e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Multas impostas por autoridades também estão cobertos. Colisão, remoção de destroços, responsabilidade civil por medidas tomadas por empresas de salvamento com a finalidade de prevenir acidentes de poluição, despesas com limpezas de áreas poluídas, responsabilidade civil por danos, contaminação, etc., por poluição propriamente dito, despesas com advogados, assessoria jurídica. Isso aqui apenas é exemplificativo. A cobertura que é dada pelos clubes de P&I é bastante extensiva. Eu, apenas aqui ilustrando, um caso típico de aborroamento, né? São duas embarcações. Então, numa situação como essa, só rememorando, teoricamente, dependendo do tipo de apólice contratado, fazendo apenas um parênteses, que o modelo das apólices francesas e o modelo das apólices norueguesas, muitas vezes elas cobrem esses 100%, não sendo necessária a presença, não sendo necessária fazer um split entre o clube de P&I cobrindo 1/4 e o casco e máquina cobrindo esses 3/4. Mas numa situação como essa, se tivéssemos essa restrição dentro da apólice de seguro de casco e máquinas, haveria um envolvimento tanto da apólice de seguro de casco e máquinas, assim como a apólice de P&I. Teríamos a questão da remoção de destroços, também é um risco extremamente importante. Eu reputo ele talvez como um dos mais importantes dentro da navegação propriamente dito, porque justamente é aquele que cobre custos altíssimos envolvidos. Se você imagina você ter uma situação como essa é uma foto tirada lá no Rio de Janeiro, recentemente, de uma operação de remoção de destroços. Essa embarcação sofreu uma perda total, né? E então, em sendo perda total, faz-se aqui um parênteses, em sendo perda total, passa a ser uma responsabilidade do clube de P&I. Por quê? Porque passa a ser o chamado wreck removal, ou seja, uma remoção do destroço, daquilo que se tornou perda total. Por quê? Porque se não houvesse perda total, haveria um envolvimento, e se a embarcação pudesse ser salva, propriamente dito, se o objeto pudesse ser salvo e recuperado, né, a embarcação, nesse caso, o envolvimento do seguro de casco e máquinas aconteceria diretamente nessa operação. Colisão.
com objeto fixo é um caso que acontece com bastante ou com alguma frequência, né? Navios que operando batem em piers ou colisão com objetos fixos, por exemplo, com boias de sinalização, com piers, enfim, com construções nos meios, nas vias de acesso. Então, isso também está coberto pelo Clube de Piandai. Poluição, que eu acho que eu reputo que seja uma das mais importantes coberturas, né? Não, sem deixar de lado, por exemplo, a drag removal remoção de destroços, ou propriamente aquelas coberturas relacionadas à responsabilidade civil sobre danos causados à carga, que também representam um valor substancial. Poluição talvez seja uma das mais importantes. Eu diria que o mercado securitário mundial, brasileiro e aí mundial, de forma geral, talvez a maior cobertura dada por uma seguradora, que no caso é um Clube de Piandai. Depois eu vou mostrar num dos últimos slides, só para vocês terem noção da grandeza dessas coberturas, em termos de valores absolutos. Mas, por exemplo, por evento, os clubes de Piandai têm uma capacidade de cobrir $1 bilhão por evento. Isso é um valor extraordinário. A questão dos clandestinos, a gente vai olhar ali, eles já é um outro problema. Aqueles que operam aí com seus navios sabem que, lamentavelmente, clandestino a bordo é sempre uma dor de cabeça para o transportador, enfim, para o armador, porque, no final das contas, tem que haver a repatriação. E, de acordo com a nossa estrutura legal, com o nosso sistema legal, você não pode simplesmente pegar um clandestino que não cometeu, teoricamente, nenhum crime e colocar ele à prisão, etc. e tal. Então, justamente, muitas vezes o armador se vê na obrigação de fazer essa repatriação, etc., arcar com custos e tomar conta desses clandestinos, e que viajam, lamentavelmente, em condições, como vocês veem aí, esse grupo de clandestinos foi descoberto aí no Leme, na Mar do Leme, né, dentro desse buraco, e quando a polícia lá, a Marinha, não sei bem onde foi tirado, mas a Guarda Costeira se aproximou, começaram a surgir, a descer. Isso também é um problema muito sério, e também por exemplo, um custo que também está coberto pelo Clube de Piandai. Esse é um outro problema que nos deparamos aí, aqueles que operam o direito, que é a questão da segurança, né, da segurança das operações a bordo do navio, né, seja por parte de estivadores, seja por parte de muitas vezes dos próprios tripulantes, enfim, da estiva. São situações bastante complicadas. Essa foto aqui eu achei bastante interessante, porque mostra justamente o sujeito trabalhando ali com uma condição complicada. E isso é um problema muito sério, porque isso transcende. Fique certo que o armador, ele, dentro do seu compliance interno, das suas regras internas de segurança, ele evita ao máximo que isso aconteça, mas, lamentavelmente, o problema da segurança a bordo, por mais que a empresa seja responsável, etc., situações como essa de disposição de perigo acontece. Um outro serviço bastante importante que é prestado pelos clubes de Piandai é justamente a questão da prevenção de acidentes, que eles chamam de Loss Prevention Department,
que é um departamento técnico e que é bastante bem aparelhado, onde eles colocam à disposição dos seus membros do Clube de Piandai, né, esse departamento técnico para que se faça, seja através, chamar para que seja analisado um caso em concreto, consultas técnicas. Os clubes de Piandai emitem com frequência, praticamente, sei lá, mensal, quinzenal, notas explicativas, informes periódicos, né, onde, através da observação de acidentes anteriores, eles chegam à conclusão, através de uma repetição ou detectando um determinado problema técnico, eles chamam a atenção a todos os armadores daquele determinado segmento. Sei lá, foi observado que a utilização de um material XYZ no motor, etc. e tal, ou a utilização de um determinado procedimento de lubrificação, etc., pode causar um incêndio, ou pode causar uma avaria. Enfim, então são situações que esse Departamento de Prevenção de Acidentes presta, e eu acho, assim, da maior relevância. Acho, inclusive, que muitos membros do clube não conhecem a fundo a grandiosidade do serviço que os clubes podem, esse departamento específico pode prestar. Uma outra questão, um outro auxílio, diria eu, dos clubes de Piandai são as chamadas cartas de garantia, ou LOU, né? LOU, Letter of Undertaking, que, por exemplo, ocorreu uma situação, digamos, como essa aqui, ó, né? Uma colisão com um cais, né? E, enfim, por óbvios indícios de responsabilidade ou ainda a ser apurada, e o navio, como ele é um bem, né, o armador não tem, no caso, bens aqui para uma futura execução de uma ação resultante de uma discussão judicial no Brasil. Então, os clubes de Piandai, o que fazem? Eles apresentam uma carta de garantia, né, que, leia-se, ressalte-se aqui, não é a assunção de responsabilidade, absolutamente. As cartas de garantia são dadas simplesmente para possibilitar que os navios possam seguir a sua viagem, atender os seus compromissos nos portos com o mais breve possível. Então, as cartas de garantia, as cartas de garantia dadas pelos clubes, elas têm uma credibilidade bastante grande e são, eu diria, aceitas em praticamente todos os países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Já tivemos assim temos várias situações onde a outra parte, né, que teve seu bem danificado, etc., aceitou de bom grado as cartas do clube. Tamanha é a credibilidade e o que elas propriamente representam. Os clubes de Piandai têm uma verdadeira rede de correspondentes em mais de 130 países do mundo, tá? Nós temos, inclusive, aqui o Dr. Carlos Augusto, que por anos, já 40 anos, né, trabalhando na área como correspondente de clube de Piandai, enfim, sempre conhece bastante a importância dos clubes de Piandai. Os clubes de Piandai têm uma assistência, prestam uma assistência na indicação de peritos, por exemplo, quer dizer, que toda vez que nós tivermos um acidente, né, um acidente envolvendo
por exemplo, repito esse como esse aqui, nós precisamos, o Clube de Piandai precisa verificar a extensão dos danos e a quantificação dos danos e os futuros reparos. E então há uma necessidade de peritos especializados em construção, enfim, dependendo da situação, por exemplo, uma poluição como essa requer peritos bastante especializados. Há, às vezes, a necessidade da contratação de órgãos como a ITOF e outros órgãos especializados e peritos especializados nessa matéria para quantificação dos danos e visando sempre o quê? Mitigar os prejuízos resultantes daquele determinado incidente. Uma outra questão é a questão da indicação dos advogados. Nós que estamos aqui, nós advogados, né, os clubes de Piandai, nesses 130 países, possuem lá os advogados que são feitos, cuja indicação dos profissionais pode ser feita diretamente pelo clube, pode ser feita através do próprio membro, pode ser feita pelo próprio membro do clube, né, que pode ter as suas preferências, ou através do representante local do clube, que mediante a indicação. E nesse network, né, de prestação de serviço espalhado aí nesses países todos, há a questão da nomeação, por exemplo, de experts, né? Em caso de acidente, há uma necessidade sempre de peritos, experts. Imagine, voltando a utilizar o exemplo de uma poluição, você pode ter situações envolvendo multas, por exemplo, multas administrativas, você pode ter ações civis públicas, você pode ter uma enormidade de serviços propriamente de limpeza, né, da área, e que requer uma expertise, tanto de peritos como advogados, como experts e assim por diante. Por último, aqui eu ressalto a existência dos 13 maiores clubes de Piandai, né, que são os principais, todos eles fazendo parte do London Group. Existem alguns clubes que não fazem parte, como o China Piandai, mas eu destaquei, né, não é uma lista exaustiva, mas destaquei esse. Também não toquei aqui, porque também o tempo não permitiria, que são outras coberturas feitas no mercado seguritário chamado Fix Premium, que também tem o mesmo objetivo, responsabilidade civil perante terceiros, mas com regras diferenciadas e com valores de cobertura também diferenciados. Por fim, lamentavelmente não dá para vocês verem aqui, mas apenas para mais uma vez ressaltar, os valores são extraordinários. Nós temos, por exemplo, poluição, multa por poluição, mais de 1 bilhão por chamado casualties, né, por evento. Temos, por exemplo, 2 bilhões, né, para situações. A última leitura que eu tive, a última oportunidade que eu tive de olhar na revista especializada, para vocês terem ideia, o valor total entre seguro-casco, máquinas e Piandai, né, juntando essas duas coberturas, responsabilidade civil, casco, máquinas, salvamento, etc. e tal, o caso do Calça Concórdia já estava em 2 bilhões. Né, quer dizer, onde eu quero chegar. O que eu quero chegar é o seguinte: essa atividade de transporte, de transporte marítimo, principalmente a atividade internacional de transporte marítimo internacional, ela realmente requer valores de cobertura extraordinários. Já visto esse caso que eu acabei de comentar, do caso do Costa Concórdia. Nós temos, apenas para complementar, teoricamente, tudo isso, uma pena que esse gráfico não é
vocês não têm condições de olhar o gráfico, mas tudo isso está lastreado em operações envolvendo resseguradoras. E esse é justamente o envolvimento das resseguradoras e, em primeiro lugar, o próprio clube, posteriormente o pool dos 13, né, dos 13 clubes que também se envolvem na indenização, dependendo dos valores que forem atingidos, 30 milhões, 40 milhões e assim por diante, e o envolvimento do mercado ressegurador londrino como para dar o suporte necessário a chegar à possibilidade de 8 bilhões como tem como previsão final, né, em certas situações, mas, voltando, não existe na história até hoje valores de indenização que superaram essa faixa de 2, 3 bilhões, pelo menos o que eu tenha conhecimento. E, enfim, eu acho que o assunto é enorme e eu procurei aqui fazer um sumário, um apertado sumário dessa questão envolvendo o Clube de Piandaí. Muito obrigado. Vamos iniciar o segundo painel. Noções gerais do seguro de transporte marítimo, com o Dr. Dárcio Mota. Eu vou aqui citar o currículo do Dr. Dárcio José da Mota, fundador da Pelon Advogados e Associados em São Paulo e responsável pelo escritório local. Tem experiência em direito civil e comercial, tanto no contencioso como em contratos de consultoria, em especial no tocante a aspectos jurídicos do contrato de seguro e responsabilidade civil em geral e em todos os ramos. Exerceu o cargo de gerência e diretoria em departamento jurídico e de sinistro de seguradoras, tendo experiência nos aspectos relativos à administração e ao gerenciamento legal de empresas. Atuou também como consultor jurídico do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitalização do Estado de São Paulo. É mestre em contratos de consumo e direito das relações de consumo e pós-graduado lato sensu em processo civil, ambos pela PUC São Paulo. Pós-graduado em Direito Marítimo e Portuário pela Universidade Católica de Santos. É membro da seção brasileira da AIDA, Associação Internacional de Direito de Seguros, e exerce a função de presidente do Grupo Nacional de Transportes da Associação. Dr. Dárcio, seja bem-vindo. E eu falo em nome da AIDA aqui, trazendo a mensagem também de que nós somos uma entidade, uma associação sem fins lucrativos, voltada ao estudo, ao desenvolvimento de questões ligadas ao seguro. E dentro dessas questões está aqui a área de seguros marítimos. A minha exposição ela vai trazer alguns elementos a respeito, obviamente, do contrato de seguro, as coberturas em si, mas ela também vai tratar de alguns elementos precursores do próprio seguro. A AIDA, como nós falamos, ela se preocupa não só com a área de transporte marítimo, então temos também o transporte aéreo, o ferroviário e o rodoviário. Então, o nosso grupo de trabalho está situado aqui em São Paulo, mas existem grupos de trabalho regionais também. E o site nosso é www.aida.org.br. Bom, vamos iniciar aqui a palestra. Eu achei importante trazer quais são os principais elementos, quais são os principais personagens do comércio marítimo e, portanto, do transporte marítimo. Sempre leva em consideração que os protagonistas do transporte marítimo e do comércio internacional, acima de tudo, é o exportador e o importador. Perfeito? Se não houvesse exportação, se não houvesse o comércio marítimo, tampouco haveria o transporte marítimo. Então, eu
tem uma visão um pouco particular, inclusive a respeito desses projetos de lei do novo Código Comercial. E fica aqui um desafio, um convite, né, a nos unirmos aí da OAB São Paulo, OAB Rio de Janeiro, já tive a oportunidade de ser convidado lá para um evento, para debater mais esse assunto. O assunto é complexo, né, o assunto é desafiador. Na área de seguros existem vários elementos aí que vai ter um reflexo direto em relação à subrogação da seguradora, que são as limitações de responsabilidade do transportador marítimo, que não existia até hoje. Enfim, a matéria é extensa e fica aqui um desafio para nós realizarmos um evento aqui em São Paulo sobre o assunto. Então, os principais personagens no comércio marítimo estão aqui declinados: exportador, importador, armador e transportador. Eu coloquei aqui duas fórmulas. Na verdade, é o executor do transporte que a gente tem maior ênfase nessa atividade. O comerciante, o corretor de navios, o agente de carga. Eu decidi grafar alguns aqui, porque no desenvolvimento da palestra eles serão citados. Perfeito? Então, é enorme aqui o número de personagens que se envolvem dentro do comércio marítimo e todos eles podem, de alguma forma, causar um dano e serem responsabilizados. Okay? Bom, o contrato de compra e venda é o início de todo o comércio marítimo. E esse contrato de compra e venda, ele é regrado pelo Incoterms. O Incoterms é um dos mais importantes instrumentos no comércio marítimo, porque ele acaba unificando a linguagem mundial do comércio marítimo, e acaba regulando os direitos e obrigações do comprador e do vendedor, inclusive a obrigação de realizar o seguro marítimo. Tá? Então, eu coloquei dois exemplos aqui dos Incoterms, que seria o FOB e o CIF, que são os mais utilizados no mercado. Tá? O Free On Board, que é o primeiro que está acima, você pode ver ali o R e o C. A responsabilidade do vendedor vai até a entrega da mercadoria na embarcação. Dali para frente é do comprador. Ele não tem obrigação, inclusive, de contratar seguro, a não ser que haja uma tratativa entre ambos. Okay? Então, os custos também vão até esse ponto. O vendedor também responde pelos custos até a entrega a bordo do navio. Isso quer dizer, então, que qualquer seguro, e não é obrigatório o comprador fazer seguro. Qualquer seguro que deve ser feito, a responsabilidade aí é do comprador da mercadoria. Okay? E o segundo Incoterms, que é o CIF, já pelo próprio nome, é custo, seguro e frete, tá? Há uma obrigação do vendedor realizar o seguro da mercadoria até o local de destino. Tá? Então, já a partir daí, do contrato de compra e venda, já se vê o nascimento das responsabilidades. Tá? E o conhecimento de transporte marítimo é um outro elemento, né, que nos interessa muito, porque ele vai demonstrar a existência desse contrato de transporte, né, e há um debate muito grande no mercado, se o conhecimento é contrato, se não é contrato. Samir Kedi, que é um dos maiores defensores da tese de que é um contrato, defende essa tese em função da existência de clausulados no próprio verso do conhecimento. Enfim, não é esse o objetivo do debate, mas ele prova o contrato, é um recibo de entrega da mercadoria e também é um título de crédito, porque pode ser transferido, pode ser endossado. E o tema nosso aqui é danos à carga. Então, nós já estamos vendo aqui alguns exemplos aqui de avarias, né? Não pus aqui de falta, porque a falta justamente é o extravio, a falta do conteúdo, diminuição de peso, não é possível a gente retratar, mas são dois tipos de danos à mercadoria transportada, à carga transportada. Então, amassamento, a quebra, a molhadura, mais outros, o extravio, falta de conteúdo e diminuição de peso e volume. A diminuição de peso e volume, eu vou chamar a atenção para um detalhe, que
o projeto de lei, os dois projetos de lei do novo Código Comercial estabelecem que há uma exoneração de responsabilidade do transportador pela perda inferior a 5% do transporte a granel. Tá? Então, esse é um ponto que eu já levei a debate lá no Rio de Janeiro, já levei na comissão de juristas, que é presidida pelo Dr. Carboni, na Associação Brasileira de Direito Marítimo. Eu entendo que o Brasil é um país eminentemente agrícola e esse percentual de exoneração de responsabilidade do transportador é extremamente exagerado e mais, ele não retrata o atual estado das coisas. Os portos brasileiros hoje se modernizaram. Recentemente foi promulgada uma nova lei, a nova lei dos portos. Então os portos se modernizaram, hoje tem vários instrumentos de proteção contra a perda da mercadoria a granel, da carga a granel. Então entendo que é exagerado e fica aí um tema para o debate nosso. Bom, as avarias marítimas podem ocorrer durante a expedição marítima, ok? Então, uma avaria dano, decorre das faltas náuticas, né? E avarias despesas, e a causa delas pode ser uma avaria simples e avaria grossa. A avaria grossa, como foi bem citado pelo Dr. Luiz Henrique, é um dos temas aí do novo Código de Processo Civil, né? Que entrará em vigor o ano que vem, e vale também a pena a gente trazer a debate aí futuramente. Okay? Então, essas avarias marítimas, elas têm que ter a característica de ocorrência durante a expedição marítima. Então, por que eu estou citando isso aqui? Porque nós temos um problema muito sério aí de legitimidade, né? Numa ação de regresso, do dono da mercadoria, do consignatário, do próprio segurador subrogado, tem que estabelecer exatamente onde ocorreu a avaria. Porque mais personagens, como a gente viu lá no início, o número de personagens aqui que atuam no comércio marítimo e no transporte marítimo são variados. E o operador portuário é um deles. Ok? Então, nós temos as avarias durante a expedição marítima, aqui é um exemplo, e cuja obrigação do transportador é uma obrigação de resultado, uma responsabilidade objetiva, porque ele tem, por obrigação, entregar a carga incólume a seu destino. Existem nesses BRs, né, que é o conhecimento de transporte marítimo, cláusulas, como a Paramount Clause, que ela estabelece limitações, estabelece a eleição do foro, a legislação aplicável e tudo mais. Então, é muito importante a gente ter essa noção perfeita de que o contrato de transporte marítimo é um contrato que recebe a influência de várias regras, tá? Regras internacionais, inclusive. Bom, voltando aqui, a responsabilidade pelas avarias marítimas do transportador é objetiva e ela pode ser considerada subjetiva do proprietário e do comandante da tripulação. Perfeito? E as avarias portuárias são aquelas que ocorrem na movimentação e armazenagem das mercadorias nas áreas do porto organizado, nos terminais de uso privado, estações de transbordos, portos secos, enfim. É quando a mercadoria já desembarcou do navio e está em trânsito para ser entregue ao seu destinatário, ao consignatário. Então, esses dois tipos de avarias aqui é que vão definir a responsabilidade. As avarias portuárias, na operação de carga, descarga e depósito, inclusive, porque tem um dever de custódia, de guarda, de conservação na mercadoria. Eu digo conservação porque tem mercadorias que perecem. Mercadorias que vêm em contêineres refrigerados e que tem que permanecer em determinada temperatura e, se não for guardada pelo operador portuário dentro daquelas condições, ela vai perecer. Então, não é só de guarda e depósito, mas sim de conservação. Essa responsabilidade ela está definida em lei.
Tá? A nova lei dos portos, a lei 12.815 de 2013, estabelece, além da responsabilidade do operador portuário pela própria infraestrutura portuária que lhe foi concedida, que lhe foi cedida para administrar, também a responsabilidade em relação ao proprietário e consignatário da mercadoria. Eu tinha feito aqui um breve histórico, falei com o Ivan, mas vou passar porque é um breve histórico sobre o seguro moderno, que ele já citou aqui, que são os PNIs, que é a origem de tudo, e dentro do nosso métier, temos que citar que toda a regulação relacionada ao seguro marítimo parte de um sistema de seguros, e uma lei que ainda está em vigor, parte dela ainda está em vigor, que é o Decreto-Lei 73 de 1966, e de regras circulares, resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados, da Superintendência de Seguros Privados, e é executado pelas seguradoras, os seguros, e os resseguradores e corretores que participam da intermediação. As fontes do seguro marítimo e portuário, eu resolvi colocar aqui porque é importante ter uma visão geral, até porque o debate futuro, preparado aqui pelo nosso colega Ivan, vai nos fazer pensar sobre esse diálogo entre as normas internacionais e as normas nacionais. Então, os acordos e convenções internacionais são vários, e vários deles o Brasil não ratificou, por isso que existe um embate aí no mercado sobre essa limitação de responsabilidade do armador, do transportador. Tá? O Código Comercial Brasileiro, muitos pensam que ele foi revogado, mas não. A parte segunda do Código, que vai ser objeto agora de revogação por conta desses novos projetos de lei, ainda se encontra em vigor, e ele trata do comércio e do seguro marítimo. Os regulamentos de tráfego marítimo, a lei do Tribunal Marítimo também é importantíssima a gente conhecer. Tá? Outras normas, o Código Civil, que trata exclusivamente do contrato de transporte. Tá? Tem regras gerais, regras específicas do transporte de coisas e do transporte de pessoas. Tá? A lei dos portos, que já foi citada, o Decreto-Lei 117 de 67, e o Decreto-Lei 73 e as resoluções e circulares da SUSEP. Bom, vou passar rapidamente aqui um pente aqui no seguro de casco, tá? Que no Brasil era um seguro cujas cláusulas são padronizadas pela Superintendência de Seguros Privados, tá? A circular SUSEP 0185. Outro ponto que merece observação no projeto de lei, porque eu achei, com todo respeito aos coordenadores, eu achei muito tacanha, posso dizer assim, o capítulo que trata sobre seguros marítimos inserido nesses dois projetos de lei. Dois não, porque o segundo do Senado retirou, tá? Mas o primeiro ainda continua, tá? Acabou retirando. É a cópia dessa circular 0185, que é o seguro de cascos. Eu acho que nós temos que avançar mais. Eu acho que e mais, isso aqui é uma regra de 1985. Ela é uma circular. A circular, a SUSEP pode alterar, conforme as mudanças de mercado, a mudança de vento. Mas, à medida que ela passa a ser promulgada, virar uma lei, é muito mais difícil a alteração. Ok? Então, precisamos pensar um pouco a respeito disso. O seguro de transportes é a circular 354/2007, que é o seguro da carga, tá? Não se confunde com o seguro de casco. E também falarei rapidamente sobre o seguro de operadores portuários. Estou acompanhando o horário para não tomar o cartão amarelo e o vermelho aqui. Bom, o seguro de casco, rapidamente, tá? Ele é aplicável a toda e qualquer embarcação, inclusive em construção. Tá? Para vocês imaginarem aqui como é ampla, porque até a construção do navio exige um seguro de casco. Tá? E nós que estamos aí na era do pré-sal, tá? Temos, obviamente, aí já tivemos a oportunidade de sofrer um baque aí num sinistro enorme aí nas plataformas. Essas plataformas de Pretório também são todas seguradas. Okay?
O seguro de casco já foi dito, ele tem as coberturas básicas e as complementares. Eu não vou repassar o assunto, que já foi bem explorado aqui pelo Dr. Ivan, e vamos partir para o seguro de transportes. Tá? Como dito, o seguro de transportes ele está baseado em uma circular da SUSEP, que é a 354/2007, e cobre a modalidade de danos à carga na importação e na exportação. O interesse segurável é amplo, é do dono da carga, e como foi dito, essa carga pode ser transferida por endosso, né? O conhecimento pode transferir aí o interesse sobre a carga, então esse seguro vai seguir o interesse daquele que o interesse econômico da mercadoria transportada. O início e fim dos riscos, normalmente esse seguro abrange desde o início do transporte até o fim, até a entrega, então é armazém a armazém, é uma cobertura bastante ampla, tá? E as coberturas também são divididas em classes aqui, A, B e C. Da mesma forma como ocorre no seguro de casco, existem aquela mais ampla e as mais restritas. Eu estou citando aqui algumas garantias relacionadas à cobertura mais ampla, que é a cobertura A, chamada All Risks. Okay? Então, aqui podemos citar o incêndio, explosão, o encalhe, todos esses eventos aqui se tratam dos fatos, né, os acidentes da navegação. Tá? Mas também ele cobre a descarga dessa mercadoria. Tá? Então, além dessa operação própria do transporte em si, da embarcação, a própria descarga também tem a garantia de cobertura por esse seguro. Tá? A avaria grossa, despesa de salvamento, todas essas garantias aqui, a mais ampla possível, acabam trazendo aí uma tranquilidade para o importador e para o exportador da mercadoria. Okay? E há coberturas adicionais também, inclusive de despesas, e eu resolvi grifar aqui algumas delas, que é uma cláusula específica para embarques efetuados no convés dos navios. Por quê? O embarcador da mercadoria, o vendedor, se for uma cláusula CIF, ele vai entregar essa mercadoria, mas ele não vai saber onde ela está, se ela está no porão, se ela está em cima no convés, e óbvio, a mercadoria sobre o convés corre um risco maior do que aquela que está acondicionada nos porões do navio. Então tem uma cobertura específica sobre esse risco específico também. Tá? A falta de mercadorias a granel, como foi dito, é um tema relevante e existe uma cláusula específica para cobrir justamente aquela perda natural, né, que precisamos até entender esse conceito, que é essa perda natural, que hoje em dia eu entendo que não tem mais a mesma amplitude de antigamente, mas ela cobre, existe uma cláusula específica para cobertura dessa perda natural a granel. E também uma cobertura ampla, que é porta a porta, relacionada a containers. Tá? Então, são mercadorias ovadas em container, em que muitas vezes ela não termina o contrato, nem o de venda, nem o de transporte, no porto. Ele tem que ser entregue lá no interior. Então, vai passar por todo aquele desembaraço da mercadoria, e esse seguro vai seguir a mercadoria até o armazém do consignatário, do destinatário da mercadoria, do dono da mercadoria. Existem, obviamente, como todo tipo de seguro, cláusulas excludentes. Tá? Então, o vazamento, a perda natural de peso, a inadequação de embalagem, tá? São excludentes de responsabilidade que devem ser atentadas na ocasião da realização do seguro. Agora vamos partir rapidamente para o seguro de RC operador portuário, porque é um outro risco que deve ser garantido. Sobretudo hoje em dia, em que nós temos um aumento desse número de empresas, de instalações portuárias, em função dessa nova lei. Tá? Então é um seguro que ele está vinculado ao local de risco. Quer dizer, ele cobre as mercadorias dentro do TUP, tá? Do terminal privado ou do terminal público. Ele cobre as mercadorias que estão dentro daquele terminal. O trânsito destas mercadorias, tá? Um trânsito
mesmo que seja mínimo. Tá? Nós tivemos um exemplo aqui em Viracopos, que foram roubadas mercadorias eletrônicos, que por conta de um atraso no embarque na aviação, ela tinha que estar aqui em São Paulo no mesmo dia, eles resolveram, não teve condição de embarcar em outra aeronave, eles resolveram colocar num caminhão e mandar para São Paulo, e foi roubada no meio do caminho. Eram celulares, um número grande de celulares, e a cobertura não... quer dizer, o seguro não pagou porque entendeu que não havia cobertura. Então está restrita ao local de risco. Os riscos cobertos são todas as perdas e cobrem, inclusive, uma poluição súbita da mercadoria, tá? Da mercadoria no terminal, no solo, no lençol freático, mas é a poluição súbita. E essa poluição súbita, ela é a mínima cobertura. Tá? É a mínima cobertura, porque a exigência da nova lei dos portos é que a cobertura abranja o dano ambiental, que é muito mais amplo do que o RC ambiental que é oferecido. Tá? Então, essas garantias aqui dos riscos cobertos proporcionam aí maior segurança para o consignatário da mercadoria. Tá? Os riscos excluídos, obviamente, bens de propriedade do próprio segurado não se inclui aqui. As multas e indenizações, ao contrário do PNI, não estão garantidas pelo seguro. Tá? E, obviamente, as questões ligadas a porto, nós estamos vendo aqui um incêndio em São Francisco do Sul, elas extravasam o próprio porto. Imagine, isso aqui foi um incêndio que aconteceu, em que a fumaça tóxica alcançou mais de 10 municípios ao redor de São Francisco. Okay, então, esse seguro tem uma importância tremenda, não só para o dono da carga, mas para todas as cidades, todo o município, enfim, circunvizinho. Nós tivemos agora um evento em Santos, né, que foi, só não foi pior porque conseguiram conter ali graças ao esforço dos engenheiros, dos corpos de bombeiros e engenheiros que trabalharam no tema. Bom, o tema é palpitante, tem muitas questões polêmicas sobre o assunto, mas o meu tempo já se foi, e eu queria aproveitar, já esquecendo, de fazer uma homenagem aqui. Uma homenagem ao nosso colega Carlos Mateucci, que de forma trágica nos deixou num acidente. Foi um acidente que, inclusive, causou lesões corporais ao nosso presidente, nosso vice-presidente da OAB de São Paulo. Mateucci era um grande amigo, fez um trabalho excelente no CESA, foi um colega de longa data já, fizemos um mestrado junto na PUC, e eu não poderia deixar de encerrar esse evento sem citar o nome dele, render as homenagens a ele, porque muito do que nós estamos realizando hoje, a gente deve ao Mateucci. Ok, gente, muito obrigado pela atenção, estamos aqui para qualquer pergunta, e o seguro é isso. O seguro, um país não anda, não cresce sem crédito e seguro. Tá? Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que ter em mente, porque esse país precisa crescer. Muito obrigado.